Ohayou, estamos com isso aqui, quem fala o Bracket. Bora reagir mais um vídeo do Violcast, beleza? Bem, continuando o que eu tava fazendo, né? De reagir todos da playlist dele de SCP e do Backrooms, né? Primeiro aqui, bora aqui já, né? Isso aqui do SCP. A nova origem do SCP-096, beleza? Que a gente já viu bastante vídeo sobre esse SCP. E bora ver mais um, beleza? Veja aqui a nova possível origem do SCP-096 ou 6, né, também. O cara tímido dessa vez, em vez de ter seu, quer dizer, em vez de ser um alpinista, será o filho da segunda esposa do Rei Escarlate. Ó, eu vi isso num vídeo aí, né, que ele é filho do Rei Escarlate, uma das esposas lá, né, que teve filho e tal, pá, né. Bora ver esse vídeo aí. Bem, pega a vinheta. Parei. A trilha sonora. Todas são muito boas, as trilhas sonoras. Amante do terror. Olá, criador de terror. Estou aqui novamente para falar sobre a origem do SCP-096. Vamos lá. Eu já falei dela aqui uma vez, só que era uma teoria totalmente falha, vaga e obsoleta. Então eu estou aqui para falar sobre a nova possível origem do SCP-096. O segundo filho do Rei Escarlate. O segundo filho, hein? Eu não lembro qual é o primeiro. Pera aí. Bem, continuando. Ó, edição legal, hein? Rei Escarlate. Um dos mais perversos, malignos e poderosos seres que residem no universo SCP. Este ser existe desde o início da criação, nascendo da árvore do conhecimento. Com o passar dos eventos e eras, Rei Escarlate, ou seu nome verdadeiro, Harak, foi de um simples deus ancião para um ser cósmico incrivelmente rancoroso que quer destruir toda a vida e toda a existência. E é claro, isso incluindo ele próprio no processo, pois a sua existência é pura dor. Mas eu não vou contar muito em si sobre o Rei Escarlate. O foco aqui são as suas esposas, Arivik, Agor, Aristat, Adieb, Anut, Atelif e Ahabat, que não são humanas, são deusas. Só um detalhe que eu esqueci de dizer. Cada uma delas pariu muitos filhos do rei. Filhos esses destinados a trazer destruição e entrar na guerra do rei, menos um deles, que vocês já sabem qual é. O rei não tem apenas 7 filhos. Claro, ele tem muitos, mas o nosso objetivo não é saber sobre todos, e sim sobre 7. No caso desse vídeo, vamos falar de um filho da segunda esposa, Agor. Nome de cobra parece, né? Agor, né? Um grande buraco se abriu em sua alma, que ela não conseguia preencher. Então ela se desesperou e chorou. Ela gerou muitos filhos, e seus filhos criaram exércitos em uma maré impensada para seguir em frente e conquistar. Seu selo era Kifen, saudade, pois nem o rei e nem os seus filhos poderiam fornecer o que ela procurava. Lembra desse pequeno trecho? Então, a segunda noiva do Rei Escarlate, conhecida como Agor, era a mais triste e desesperada das 7, pois ela foi assolada por um grande vazio em sua alma, que pode ser interpretado como uma dor emocional intensa por estar naquela situação para sempre desde o seu nascimento. E em um vídeo que farei mais pra frente sobre o próprio Rei Escarlate, eu lhes contarei que essa situação é mais horrível do que aparenta. Agora então concebeu muitos filhos, filhos esses que criaram exércitos massivos para seguir em frente e conquistar. Acredito que independentemente do obstáculo, eles sempre cumpriam o seu objetivo. Que coisa, hein? E um desses filhos, ter filho só pra guerreirar, né? Tipo assim, SCP-096, The Shy Guy. Pro mal, né? Ele é um humanoide alto, magro, pálido, parcialmente cego, com um esqueleto mas isso aí não indestrutível, ganhou, né? uma pele altamente resistente e basicamente não precisa de nenhum órgão para sobreviver. Sua resistência e capacidade destrutiva foram colocadas à prova mais de uma vez, como na vez em que colocaram Classe D lá no fundo da trincheira de Tonga, o segundo lugar mais profundo do oceano.
Pediram para ele olhar uma foto do SCP-096 e fazer um desenho do seu rosto. E logo em seguida, 096 nadou até o fundo da trincheira de Tonga por mais de 10 quilômetros sem parar e nem respirar. E depois ainda voltou para a superfície depois disso. Ou seja, ele nadou uns 20 quilômetros sem respirar. Também teve outra vez em que ele foi metralhado por várias armas pesadas que nem sequer faziam ele recuar. Ele só ficava mais rápido e mais forte, até que uma arma antitanque foi disparada contra ele. Ele perdeu todos os órgãos e sangue, mas mesmo assim não parava nem por um segundo até que exterminasse quem olhasse o seu rosto. E lembra que a gente viu ele no sol, hein? Filho do Rei Escarlate. Tipo assim, uma teoria, então, né? Uma teoria, um fato. Ele é um ser que é incrivelmente triste. Fato, pois ele vive sentado abraçando os seus joelhos e olhando para uma parede. E se alguém olha o seu rosto, sua reação é se desesperar e chorar. E logo em seguida, matar o seu alvo, independentemente do obstáculo na sua frente. Ou seja, seguir e conquistar. No caso, seguir seria o caminho que ele faria até seu alvo. E conquistar seria ele finalmente dando cabo de seu alvo. É bem simples. Seguir e conquistar. E quanto ao exército? Bem, nós nunca vimos SCP-096 atacar alguém em bando. Ele age sozinho. Porém, o Rei Escarlate deseja acabar com toda a vida, não só na Terra, mas em todo o universo. Então, se ele quer acabar com toda a vida, qualquer ser que cometa o ato de retirar vidas também está do seu lado na guerra, mesmo que indiretamente. Seguindo essa lógica, SCP-096 possui a capacidade de tirar milhares de vidas seguidas, então ele meio que indiretamente está nesse exército. Inclusive, SCP-096 pode existir desde antes dos primeiros humanos, Adão e Eva. Mas por que ele ficou assim? Os outros filhos de Agor podem ser bem parecidos com SCP-096. Talvez ele até possa ser um dos mais fortes. Só que parece que algo deu errado em sua formação, que fez a sua mente colapsar. Tanto é que ele é o único que foi contido, entre aspas. Dizem que os sentimentos de uma mãe são passados para seu filho. E pois é, né? Tava vazia, né? Com essa formação esquisita, desencadeou ela tava vazia, fria, que age somente passou por ele, instinto, talvez. Um instinto maternal. E aparentemente há um motivo para isso. Eu teorizo que Agor não queria que vissem o seu rosto, pois a sua situação era deplorável e a sua alma estava destruída. Então, ela pode ter passado isso para Shaigai, onde juntava a reclusão de sua mãe com o seu propósito de seguir e conquistar. E então resultou em uma anomalia em que não se pode ver o rosto de maneira nenhuma. Olha... SCP-096 já lutou contra o seu possível irmão, o SCP-682, o Lagarto Indestrutível. SCP-682 é o filho da quarta esposa do Rei Escarlate, ou seja, ele pode ser ainda mais novo que o SCP-096. Porque todo mundo tá contra ele, ou ele tá contra o pai dele, eu acho que não acontece nada, né? Meio que são imortais completamente. Foi por respeito. E por que ele não fez a mesma coisa com o SCP-096? Porque o SCP-096 é parcialmente uma falha. Então não há motivos para o Lagarto Indestrutível respeitar uma falha. Só que depois da luta, algo mudou. Assim que 096 entrou na cela do 682, os dois começaram a se atacar, um tentando matar o outro sem sucesso. De um lado, o SCP-096 chateado e ferido, entre aspas. Do outro, o 682 com menos da metade do corpo, mas se regenerou depois. Depois dessa luta, toda vez que Shaigai ficava na frente do lagarto, ele começava a gritar e a arranhar o seu rosto, mas não atacava de novo, pois sabia que era inútil. Já 682 agia com indiferença, ou seja, agora ambos se odeiam, mas não se atacam, pois ambos sabem que são imortais. O lagarto pode não o respeitar, mas agora ele sabe que não consegue matá-lo, não importa o que faça. Então SCP-096 é um dos filhos da segunda esposa do Rei Escarlate, só que ele aparentemente foi uma falha, mas uma falha muito perigosa e instável.
E eu não acho que ele foi uma decepção para o rei, pois ele está cumprindo o seu propósito, tirar o máximo de vidas possíveis. Quem sabe lá no futuro ele não vire um dos preferidos do rei e ganhe consciência de presente. Imagine só, o SCP-096 com toda aquela força e indestrutibilidade sendo consciente. E pior ainda, agora tendo o mesmo objetivo que o seu pai, a primeira, hein? exterminação de toda O primeiro a vida. filho da primeira. E aqui ele é o segundo, né? Devia ter um ranking de mais forte que o outro, feio, né? Eu acho que nenhum conseguiria derrotar o outro, né? Porque são imortais e cada um tem uma habilidade assim, mais assim do outro, né? Mas olha, interessante, aliás. Assustadoramente mais interessante, sabe? Cara, muito legal. E agora a gente fica naquele negócio. Claramente, qualquer um olhar pro rosto desse SCP e tal, né? Até se fosse o rei, né, Escarlate, o que iria acontecer? Qual que seria a batalha, né? Claramente ninguém sai derrotado e tal, né? Só praticamente se o Escarlate poderia derrotar esse SCP branco, né? Eu esqueci o nome dele, 069, talvez assim, não sei. Mas é isso, tomara que vocês tenham curtido o React. Mas é isso, likezão aqui, muito bom o vídeo. E, cara, cada vídeo é bem legal de ver a história, né, dos personagens, dos seres, né, dos mitos aí e tal, né, as lendas e tal, os seres aí diferenciados e tal, SCP, pá, né. Bem, mas é isso. Amanhã também vai ter... Eu vou reagir mais uns 2 do VLCast, tá? Vai ser 2 em 1, beleza? Muito top. Vê lá, hein? Perde não. Bem, mas é isso. Tomara que vocês tenham curtido. É nóis, tamo junto. Será? Até amanhã.